Vamos para a próxima? Vamos lá, então. Questão 6. Questão 6 falava assim: de uma folha retangular ABCD com área de 300 centímetros quadrados, foram recortados dois triângulos congruentes T1 e T2, conforme mostra a figura seguinte. Pessoal, congruente quer dizer, em geometria, em outras palavras, que eles são iguais, tudo bem? Então, esse triângulo T1 e esse triângulo T2, eles têm a mesma área, eles têm as mesmas medidas, tudo bem? Bom, então a gente tem aqui a nossa figura e a gente tem algumas medidas aqui, né? Então, deixa eu já grifar. Então, ele tem 12 aqui, esse triângulo T1, e a base dele é 5. Como o T2 é congruente, ele também tem 5 aqui, e eu nem preciso falar que aqui, onde eu marquei aqui, eu grifei de amarelo, também é 12, né? Porque ele é congruente ao triângulo T1, certo? Bom, aí eu tenho uma região P, que essa região P seria toda essa parte aqui dentro, tudo bem? Toda essa parte aqui dentro, né, que está em escuro, dessa região P, ele quer saber justamente quanto é que é o perímetro dessa região, porque ele fala assim: nessas condições é correto afirmar que o perímetro da região P, que aparece destacada na figura, né, que está um pouquinho mais escuro aí, em centímetros vale. Bom, apareceu essa palavra perímetro. Essa palavra perímetro a gente precisa lembrar o que quer dizer. Perímetro na geometria o que é? É a soma de todos os lados desse polígono. Então a gente vai somar todos os lados que essa figura tem. Como no caso aqui a gente está falando de um quadrilátero, né? São 4 lados, que na verdade isso é um paralelogramo, né? Ele tem os lados opostos paralelos e iguais, né? Então é só você descobrir os dois lados dele, porque os outros dois vão ser iguais, né? E aí depois a gente soma esses 4 para achar o perímetro. Então a gente vai ter que usar algumas ferramentas aí da geometria para descobrir quanto é que são essas medidas, né? Dessa região P, ok? Então vamos continuar grifando aqui o que era importante. Bom, essa figura, essa folha, ela é retangular, tudo bem? Ela é um retângulo, ok? ABCD, e a área dela é 300 centímetros quadrados. Então essa informação é importante para a gente depois descobrir uma dessas medidas, ok? E as outras informações importantes, elas estão na figura mesmo, que eu já grifei, né? Os lados do triângulo, que é 12 e 5, e que eles são congruentes, ok? Então agora vamos tentar tirar alguma coisa disso aí que foi fornecido para a gente achar os lados, né, dessa região P, depois somar para achar o perímetro. Maravilha? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Esses dois triângulos que aparecem, o T1 e o T2, a gente tem dois lados dele, né? Que é o 5 e o 12. Então a gente consegue achar o terceiro lado pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, ele tem esse símbolo aqui. Tudo bem? E esse símbolo aqui quer dizer o quê? De um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo tem 90 graus, se esse é um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo reto, ok? A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, toda vez que a gente tiver um triângulo retângulo e a gente souber dois lados, a gente consegue calcular o terceiro através do teorema de Pitágoras. É exatamente isso que eu vou fazer. Por quê? Porque assim que eu fizer isso, eu já vou saber pelo menos uma das medidas aí dessa região P, que é essa região mais deitadinha, que está aqui traçada meio que na diagonal, ok? Vamos lá. Estou calculando Pitágoras, né? Lembrando que Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem são os catetos aí de um triângulo retângulo? São sempre aqueles lados que formam o ângulo de 90, né? Então, no caso aqui, quem é que forma o ângulo de 90? O 12 e o 5. A hipotenusa ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo, tudo bem? E ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, se você quiser achar a primeira hipotenusa, você já sabe que o que sobra são os catetos. Então, olha para o ângulo reto e olha para o lado que está oposto a ela, que no caso aqui é o maior lado. Esse aí vai ser a hipotenusa. Então, eu chamei de x aí, então vai ficar o quê? X ao quadrado é igual ao quê? Cateto ao quadrado, que é 5, e mais o outro cateto ao quadrado, que é 12. Então, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, 25 com 144 dá 69. Então, 169. Que número que é o quadrado da 169? 13. Então, já fiquem a dica, pessoal. Esse triângulo, em qualquer prova da VUNESP específica aí para a polícia, seja para soldado, cabo, sargento, CH, CFO, não importa, tudo bem? Tem triângulos, retângulos que eles são muito importantes e aparecem em quase
todas as provas. Então, esse é um deles, né? Esse triângulo 5, 12, 13, ele já apareceu e ainda vai aparecer muito. Então, se você tiver aqueles triângulos pitagóricos, né, que são aqueles mais famosos na sua cabeça, é importante. Então, relembrando, né? Então, a gente tem o 3, 4, 5, a gente tem o 6, 8, 10, a gente tem o 5, 12, 13, que foi o que apareceu aqui agora, e a gente tem o 8, 15 e 17, tudo bem? 8, 15 e 17. Então, esses 4 triângulos você precisa ter na sua cabeça para fazer qualquer prova da VUNESP aí, da Polícia Militar aí de São Paulo, tudo bem? Porque eles aparecem em quase todas as provas e é muito difícil aparecer algum diferente desses. Quando aparece, é normalmente alguma combinação entre eles, mas esses 4 aqui, eles servem como base para você achar depois qualquer outro triângulo de Pitágoras, ok? Então, continuando. Então, já achamos um dos lados aí da região P. Agora, dando sequência, ele não falou que a área do retângulo ABCD era de 300 centímetros quadrados? Bom, a área de retângulo a gente sabe que é base vezes altura. Então, qual que é a base dele? Por que eu botei aqui? DC vezes BC. Então, vamos voltar aqui na figura, ó. DC vezes BC. Então, o DC seria a nossa base e BC seria a nossa altura, tudo bem? Então, quando eu multiplicar essas duas dimensões, vai ter que dar os 300 centímetros quadrados que ele disse lá. Bom, só que o BC, a gente já sabe que vale 12, né? Porque se o AD vale 12, o BC também vale 12, porque é retângulo, né? Tem que ser igual, ok? Então, que número vezes 12 dá 300? É só pegar o 12 e dividir, passar do outro lado, né? Dividindo 300. 300 por 12 dá 25. Agora, lembrando que esse 25 é a medida DC, ela é tudo isso, tudo isso. Se o DC mede 25, esse pedacinho aqui do triângulo T2, ele já vale 5. Então, na verdade, a parte que cabe à região P era 25 tudo, já tem 5 ali, então o que sobra é só 20, porque aí fica 20, mas aquele pedacinho 5 dá os 25, tudo bem? Então, o que cabe à região P é só 20. Então, eu tenho 20 embaixo, 20 em cima e 13 dos dois lados. Então, achamos todas as medidas aí, agora é só somar para encontrar o perímetro. Foi por isso que eu coloquei aqui. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Então, 20 mais 13 mais 20 mais 13. Então, somando tudo isso dá 66, que a gente chega aqui no gabarito da letra B. Maravilha? Bom, só mais uma dica, né? Não aconteceu nessas questões, mas de repente pode vir a acontecer. Pessoal, questão de geometria. Se não vier uma figura, esboce qualquer figura, porque tem algumas questões de geometria que elas vêm só o enunciado. Essas questões aqui foram até que boazinhas, que elas botaram a figura, colocaram as medidas, né? Mas tem questão que ele pode estar só um enunciado, né, em português, sem figura nenhuma, e você tem que, de repente, imaginar qual que é essa figura. Então não tenta ficar imaginando muito, tenta fazer um rabiscozinho, já que ele ficou uma região retangular, desenha um retângulozinho, coloca algumas coisas, né? Aqui já estava pronto, mas poderia não vir, tudo bem? Então esse é o principal aí para a geometria. Se aparecer uma questão que não tiver figura, esboça alguma coisa. Isso já vai ser aquele pontapé inicial para você começar a entender o problema como um todo e resolver ele mais fácil, tudo bem? Obrigado e até a próxima.